Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Palavra do Senhor. Amém? Oremos. Pai, fala conosco nesta noite. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir em nós e entre nós nesta noite. Que todo espírito contrário à compreensão da Tua palavra seja retirado deste lugar. E que somente o Senhor, somente o Teu Espírito, fale aos nossos corações. Por Jesus nós oramos pedindo ao Senhor perdão por todos os pecados. Nós oramos no nome de Jesus. E os que creem digam amém. Aleluia. Nós lemos esse texto e aí nós vamos ver algo muito interessante nesse texto aqui hoje. Eu passei por duas pessoas e quando eu passei por duas pessoas, uma falou para a outra assim, de repente alguma coisa me falou algo, alguma coisa me disse algo. Aí meio que o Espírito falou assim, você ouviu? Falei, eu ouvi. Então vem cá. Vou te dizer uma coisa, vou te falar uma coisa. E aí o Espírito passou a ministrar no meu coração algo fantástico, algo maravilhoso que eu quero dividir com você aqui nesta manhã. O que Deus falou comigo acerca desse assunto, sobre ouvir a voz do Senhor, ou ouvir uma voz que dentro de nós, provocou alguma modificação. Não só a voz do Senhor, outras vozes. E começa na infância, começa desde pequena. Quando você sai do ventre da sua mãe, você já começa a ouvir vários ruídos e sons que você não ouvia com muita clareza quando estava na barriga da sua mãe. Você então, os médicos fazem aí as suas definições e fazem as suas afirmações sobre quando um bebê começa a escutar completamente, quando um bebê consegue a visão completa. Enfim, várias coisas que os médicos falam, mas desde pequeno nós começamos a ouvir, a receber, palavras, narrativas, orientações, conselhos, desde pequeno com nossos pais. E aí nós vamos construindo as nossas bases emocionais, vamos construindo o nosso caráter, vamos construindo a nossa identidade, em cima daquilo que nós recebemos, ouvimos, somos ensinados, por nossos orientadores, por nossos pais, enfim, avós, familiares, professores. E aí nós vamos nos tornando indivíduos independentes, individuais, cada um com a sua identidade, tudo isso é muito bom. Mas quando hoje nós estamos vivendo uma época e chegamos à fase adulta, e na fase adulta, tantos desafios, tantas coisas, tantas propostas, e hoje, nos nossos dias, ainda ficou mais acentuado ainda, quando nós temos aí a internet, onde tantas vozes, tantas propostas, tantas, palavras, direcionadas ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso cognitivo, ao nosso intelecto. A minha questão hoje aqui, você deve comigo hoje pensar o seguinte: hoje, quem de verdade, ou o que na verdade acontece dentro de mim, de você, que pessoa eu me tornei, que pessoa eu sou, que pessoa eu tenho sido, diante de tudo isso que eu tenho, meus ouvidos ouvem, que os meus ouvidos recebem, como eu realmente chego hoje, olho para mim, faço uma introspecção e olho para dentro de mim, o que eu encontro dentro de mim, que ser humano
Que tipo de pessoa eu encontro dentro de mim, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que me foi informado, passado, revelado, o que eu hoje de verdade sou? Você deve pensar comigo hoje, como eu me defino, como eu realmente me entendo. Agora, nesse momento que eu estou aqui, chamado hoje, como eu me entendo? Uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida, uma pessoa resiliente, uma pessoa cheia de convicção ou de convicções, alguém que tem toda a capacidade de se posicionar nos mais variados cenários da sociedade, nos mais diversos contextos da sociedade. Quem de verdade agora, por tudo que eu ouvi, de tudo que eu recebi, a gente às vezes fala assim, eu estava em tal lugar fazendo alguma coisa e de repente uma voz me falou. Hoje, nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, entendemos que essa voz é a voz do Senhor, através do Espírito Santo, enfim, tal. Mas até chegar aqui, muita gente ouviu algumas vozes que os direcionaram para a derrota, para a miséria, para o fracasso, para o enfraquecimento, sabe, emocional. Muita gente vivendo uma anorexia emocional, gente fraca, gente que não consegue levantar a cabeça, gente que não consegue acreditar que ele pode realizar, que ele pode fazer, que ele pode avançar, que ele pode conquistar, que ele pode ser alguém. Antes de conhecer a palavra, antes de conhecer Jesus. E alguns até depois que conheceram a Jesus, enfrentam muita dificuldade de acreditar. Por quê? Porque até aqui ela não foi trabalhada, ela não foi criada, ela não foi educada, ela não foi realmente direcionada para ter um interior, uma alma, um espírito, um intelecto fortalecido, robusto, forte. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você precisa realmente acordar para isso agora. Eu vejo alguns semblantes e parece assim, não, isso aí está muito, sabe, está muito alto, está muito longe, está muito distante de mim. Isso aí eu não vou poder realizar isso não é para mim. Eu não tenho tal formação, eu não tenho tal condições, eu não fui criado assim, eu fui criado de maneira muito modesta. Meu pai e minha mãe eram muito conservadores. Meu pai e minha mãe, eles me ensinaram outras coisas. Então nesta noite eu quero dizer para você, o Senhor te trouxe aqui para dizer que dá tempo sim, que ainda dá tempo sim, de você romper com toda essa cultura talvez que te deixa parado, sabe, totalmente passivo, você vivendo somente à mercê dos acontecimentos. Não, em nome de Jesus, o Senhor te faz entender isso, porque eu vejo aqui o Evangelho, e o Evangelho não é só glória a Deus, aleluia. O Evangelho também é formação, o Evangelho também é amadurecimento, o Evangelho também é crescimento pessoal, o Evangelho é tudo isso. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Jesus falou assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas que voz você ouviu que fez você parar? Que fez você estacionar? Eu lembro de uma ilustração, se eu já contei aqui, vou contar de novo, que havia uma moça que ela sonhava em ser bailarina. E um dia, uma companhia de balé chegou na cidade dela no interior. E aquele mestre lá, aquele que conduzia lá o balé, era uma pessoa muito famosa, inclusive na Europa. E ela foi lá falar com ele, pegou a sapatilha dela e foi lá fazer um teste. E chegou lá, contou a história dela para ele, e ele falou assim, então pode colocar a sapatilha e dança para mim que eu quero ver. Ela não dançou nem dois minutos, e ele balançou a cabeça e disse para ela, você não tem condição alguma de ser bailarina. Você até tem muita vontade, gosta, se esforça, é um desejo seu, mas você não tem condições. Ela voltou para casa, guardou as sapatilhas no armário, arrumou um emprego de meio expediente e nunca mais vestiu as sapatilhas. Segundo a ilustração, 10 anos depois, aquela companhia voltou à cidade. E ela, curiosa, foi procurar de novo aquele homem. E perguntou a ele, por que o senhor mal olhou para mim? O senhor nem sequer se deu o trabalho de
acompanhar os passos que eu estava fazendo e disse para mim que eu não tinha condição nenhuma de ser bailarina. E ele falou para ela: se você tivesse o que uma bailarina precisa ter, não teria levado em consideração o que eu falei. Você continuaria tentando e hoje seria uma grande bailarina. Quer dizer, aquela mulher perdeu 10 anos da vida dela, simplesmente porque um homem disse para ela que ela não tinha condições. Eu conheço muita gente, que não consegue se posicionar devidamente no seu presente, porque quando chegou lá na sua infância, o pai falou assim: você não vai ser nada. A mãe disse: você não vai ser nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. E aquilo foi interiorizado, aquilo foi, colocado dentro da pessoa, e hoje a pessoa é uma jovem, é um adulto, que ainda vive preso, algemado, àquela afirmação. Então, no nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas vozes, que essas afirmações, que essas declarações, sejam de uma vez por todas retiradas dentro de você. Eu fiz terapia há uns anos atrás, e a psicóloga me disse uma coisa, que até hoje eu continuo praticando e falando para as pessoas também. Ela falou: pastor Adriano, chega uma hora na vida do ser humano, que ele se torna, quando chega a uma fase adulta, que ele tem que perceber que aquilo que foi construído dentro dele está sendo realmente produtivo, bom, benéfico ou não. Porque se não estiver, deve ser desconstruído para que outras coisas novas sejam construídas. Eu falei: meu Deus, isso é tremendo. Porque é nessa direção que eu estou falando com você aqui. Se você tem dentro de você hoje pensamentos, ainda lembranças de declarações que paralisaram a sua vontade, o seu querer, você deve começar a desconstruir isso e começar a construir com outras verdades, a construir com outras afirmações. Eu quero, eu posso e eu consigo. Eu quero, eu posso e eu consigo. Você pode dizer isso com força? Eu quero, eu posso e eu consigo. Dê um aplauso para o Senhor. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Se você olhar aqui para a palavra do Senhor, em João 10, ele diz: olha, aquele que porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. E aí nesse chama para fora aqui, para as pastagens, para se alimentar, para beber água, para crescer, para ficar robusta, para ficar bonita. Eu vejo a voz do Senhor te chamando para fora hoje, te chamando para romper. Deus chamando você para fora, porque você está aprisionado ainda. Então o Senhor te chama para fora hoje. Venha. Jesus chamou você: venha. Não precisa ter medo. Não precisa ficar escondido dentro desse teu temor. Venha. Não fique aí dentro, pensando que se você vier aqui fora, os perigos serão grandes e você não será capaz suficiente de administrá-los. Não, venha, porque eu estou aqui, estou ao teu lado. Eu estou com você. Eu estou contigo. Uma coisa que me desespera muito é ver o tempo passar, o tempo passando, e muita gente simplesmente dormindo, muita gente anestesiada, entende? Pessoas que passam anos e anos na igreja e não conseguem perceber a presença do Senhor, não conseguem desfrutar da presença do Senhor. Eu até falei aqui que muitos dogmas foram criados, muitas liturgias, muitos protocolos, muitos ritos, muitos rituais, que na verdade mais prejudicaram do que ajudaram a igreja, as pessoas a terem essa intimidade com Deus. É agora, irmãos, é hoje. Jesus está voltando, e Ele vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, e você precisa se identificar como realmente igreja de Jesus, servo do Senhor, filho do Altíssimo, como alguém que é cheio do Espírito Santo. É agora.
É agora. Saia, venha, o Senhor está chamando, ovelha, venha. Venha porque você vai crescer. Venha porque você vai amadurecer. Venha porque você vai romper. Venha porque você vai triunfar. Você vai ser alguém de verdade você vai ser a ovelha que eu planejei para você ser. Meu Deus, isso é tremendo demais, irmãos. Eu acredito que Deus planejou o tipo de ovelha que eu realmente precisava ser. Se você crê nisso, dê um aplauso para o Senhor. E eu tenho certeza pelo que eu leio aqui na palavra, que a ovelha que Deus planejou para que eu viesse a ser, não é coisa pequena, não é qualquer coisa. Não, é uma ovelha que glorifica o nome do seu pastor. Essa ovelha tem um pastor que a alimenta, tem um pastor que a instrui, tem um pastor que realmente coloca nessa ovelha o seu amor e a sua bondade e a sua presença. Você tem que crer nisso, Jesus está chamando você. Vai ficar aí dentro por quê? Vai ficar aí realmente hesitando por quê? Muitas vozes. Não vá porque isso não é para você. Quem já ouviu isso aqui? Muita gente já ouviu. Não vai porque isso não é para você. Não vai não, porque não é para você. Aí louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque muita gente não acreditou e foi. E quando foi, realmente descobriu que podia, descobriu que era viável, descobriu que era possível, porque o Senhor deu a ele o que ele precisava para ser. Você deve glorificar o nome do Senhor, querido. E eu falo isso para a glória de Deus, irmão. Eu sou de uma família pobre, que tinha que dividir, sabe, o pão de manhã em pedacinhos. Uma família muito pobre, 9 pessoas dentro de casa. De uma família muito pobre. E o Senhor me levou a tantos lugares, irmãos. Tem me levado a tantos lugares. O Senhor me deu um casamento abençoado, me deu 2 filhos, uma neta, uma profissão que eu nunca ia imaginar que eu ia poder mexer com o que eu mexi. Todo mundo sabe que eu mexi com avião. Quem realmente fez isso? Eu? A minha inteligência? Não. A minha formação? Não. Quem fez isso foi aquele que me chamou para fora. Foi aquele que me chamou para fora. E hoje eu estou vivendo, ainda vivo hoje, com esse pastor. E você vive guiada por esse pastor. E eu digo para você, eu quero dizer para você uma coisa: a sociedade em que nós vivemos, o lugar onde nós estamos, ele será melhor, na medida que eu compreendo isso, e atendo ao chamado do Senhor. Sabe, o bairro onde você mora vai ser melhor. Sabe, a família que você nasceu, ela vai ser melhor. Sabe, o lugar, a empresa que você trabalha, ela vai ser melhor. A sua faculdade vai ser melhor, quando você atender esse chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha história. Sou de uma família extremamente conservadora. Sou de uma família do interior, pastor. Não estou falando para você, cara. Estou falando que agora, nesse exato momento, hoje, o Senhor está dizendo para você: vem, sai do lugar onde você está. Eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho algo maior para você. Eu quero de verdade, não só, porque às vezes a gente fica assim, preso a uma questão, a um discurso religioso, e a gente fica só pensando assim: não, porque Deus quer me fazer, sabe, alguém, um pregador, um missionário, um presbítero, um diácono. Não, esqueça isso. Deus quer fazer de você, na transformação que você, sabe, vai viver, e nós estamos vivendo. Desde o começo, entreguei minha vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus. O processo se iniciou. E o Senhor foi dizendo para você aquilo que você precisava abandonar, aquilo que você precisava deixar. E Ele foi dizendo para você aquilo que você precisava acolher na sua história, aquilo que você precisava adicionar à sua experiência, aquilo que você precisava trazer para o seu contexto. E aí, à medida que isso foi acontecendo, a luz dele começou a brilhar em você.
As pessoas começaram a olhar para você e perceber que tem algo diferente nesse rapaz, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse adolescente, tem algo diferente. E o que está diferente é aquilo que você está ouvindo do pastor, que está mudando e transformando a sua vida. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um aleluia? Meu Deus, irmãos. E aí o inimigo fica desesperado. Sabe por que ele fica desesperado? Vou dizer uma coisa para você aqui. O inimigo fica desesperado, porque as verdades que você recebe de Deus, as verdades que você recebe no coração, as verdades que você começa a viver por elas, a praticar, elas são tão poderosas, a sua essência há uma consistência tão grande, que as mentiras de Satanás não são suficientes para destruir ou para desacreditar aquilo que Deus tem falado comigo e com você. Não adianta, eu não vou para lá mais. Não, eu não vou voltar para lá, porque lá não tem a felicidade que eu tenho aqui. Lá não tem a alegria que eu tenho aqui. Lá não tem a força que eu tenho aqui. Lá não tem a autoridade que eu tenho aqui. Lá não tem esse prazer, essa satisfação em estar vivo que eu tenho aqui. Porque aqui, o meu pastor tem falado comigo. E aí você agora é uma mãe abençoada. Você agora é uma avó abençoada. Você agora é, um profissional abençoado. Você agora é um estudante abençoado. Você agora é um empreendedor abençoado. Porque você tem aquilo que o pastor tem orientado você a receber todos os dias da sua vida. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando da voz do pastor. Aleluia. Até Jesus se preocupava com as pessoas falavam. Um dia ele perguntou para os seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Jesus falou: olha, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que, e você, quem diz que eu sou? E você, Pedro? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Filho de Deus. Nesta noite, se você estivesse no lugar de Pedro, faria a mesma coisa? Tomaria a palavra e diria: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Filho do Deus vivo, que mudou a minha história, que mudou o meu casamento, que mudou o meu interior, que mudou aquilo que o meu entendimento realmente tinha como verdade. Agora, a verdade que eu tenho é que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu agora acredito que Ele enviou do seu Espírito, e porque enviou do seu Espírito, o seu Espírito vive agora em mim. O Brasil será mudado por pessoas, por ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Vou dizer de novo: o Brasil será mudado por ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. É tão poderoso isso, irmãos. É tão poderoso isso. O Senhor te chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. A glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Para cada dia de vergonha, eu vos darei dupla honra, diz o Senhor. O inimigo por um caminho virá a ti, mas por 7 caminhos fugirá de você. Eu sou o Senhor. Ouve, ó Israel, há um só Deus no céu e na terra. Há um só Deus. É tão bom quando você, hoje, agora, vai para casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na rua, e você pode pisar firme, você pode pisar com firmeza, com convicção, de que você, meu querido e minha querida, hoje tem sido transformado em alguém que antes não acreditava em si mesma, que não acreditava em si mesmo, alguém que, jogou lá, as sapatilhas e acreditou em alguém, mas agora você ouviu a voz do pastor e você se levantou para vencer. Você jovem que está aqui, Deus chamou você para vencer. Você pode sim fazer uma faculdade, você pode. Você pode sonhar, sim, pode sonhar. Porque o Senhor, Ele está contigo todos os dias. Agora tem muita gente também, eu quero dizer que
porque não ouve a voz do Senhor, se mete em muitos embaraços. Sai do emprego na hora errada, casa com a pessoa errada, faz amizades, sabe, estranhas, tudo porque não ouviu a voz do pastor. Quando eu falo aqui que as ovelhas, que o mundo será mudado, eu estou falando para você por ovelhas que ouvem a voz do pastor. Que ouvem a voz do pastor. Tem gente que depois fica assim, mas por que aconteceu isso? Por que esse resultado? Por que essa realidade? Por que, sabe, a coisa ficou tão estranha? Por que essas nuvens escuras? Você não ouviu a voz do pastor? Tem gente que a água fica agitada, não é por culpa de Deus, não. Fica agitada a água, o vento sopra, porque não ouviu a voz do pastor. Se meteu em coisas que não deveria se meter. Os reis de Israel faziam isso. Quem está lendo a Bíblia agora sabe, no último capítulo, o rei foi procurar o rei da Síria. Ao invés de confiar no Senhor, foi confiar no rei da Síria, para, sabe, ir contra um exército inimigo. E o Senhor, porque você confiou no rei da Síria e não confiou em mim, você será destruído. Então, assim, essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade que eu vivo. Essa é a verdade que eu pratico. Tudo na vida, tudo na vida precisa ser direcionado pelo pastor. Porque é o pastor que sabe o caminho seguro. O pastor conhece o futuro. O pastor sabe em que direção está o perigo. E você não sabe, nós não sabemos, mas o pastor sabe. Então por que arriscar? E sair do lugar? Eu acho lindo demais quando, naquele dia lá no deserto, Deus falou que não ia mais com o povo, e o homem de Deus falou assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Não nos faça sair daqui. E assim tem gente saindo sem a presença de Deus, sem a direção do pastor. Sabe, sem a direção do pastor. E sem a direção do pastor, metendo os pés pelas mãos. Tem gente que parou de ouvir a voz do pastor. Até ouviu no começo, mas depois que cresceu um pouquinho, sabe quando o filho não quer mais ouvir a mãe? Né? Você vai aonde? Ah, mãe. Vai aonde? Ah, pai. Sabe, deixa que ele não quer mais ouvir, porque acha que cresceu muito, porque já acha que tem muita maturidade. Eu quero estar de cabelinho branco, sabe, com 90 anos, e ainda ouvindo a voz do pastor. Não vale a pena ir a lugar nenhum que o Senhor não apontou, que o Senhor não direcionou. Sabe, o Senhor vai comprar, pergunta ao pastor. Vai vender, pergunta ao pastor. Vai sair, pergunta ao pastor. Vai entrar, pergunta ao pastor. Vai subir, pergunta ao pastor. Vai descer, pergunta ao pastor. Porque ele vai falar contigo com certeza. Porque a Bíblia diz, o texto está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pastor, eu estou com um negócio aí difícil. Meu marido está fora da igreja, minha esposa está fora da igreja, meu filho. Não é para ficar em desespero, não. Não é para entrar em desespero, não. Sabe qual é a direção? Ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do pastor. O texto continua. E quando tira para fora as suas ovelhas. Aonde ele vai, irmãos? Ele vai do lado? Ele vai atrás? Ele vai adiante delas. E as ovelhas Por que elas seguem, irmãos? Por que elas seguem? Diga comigo. Porque conhecem a sua voz. Diga forte. Porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do pastor? Você reconhece a voz do pastor? As ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Conhecem a voz do Senhor. Essa voz do pastor que eu vim trazer para você hoje aqui, falar para você aqui, essa voz do pastor que nos levanta, essa voz do pastor que nos anima, essa voz do pastor que nos impulsiona a ir mais além, essa voz do pastor que nos dá estratégia, essa voz do pastor que não nos deixa confundido, né? Essa voz do pastor que nos livra da mentira e do engano do diabo, essa voz do pastor que repreende o mal, essa voz do pastor que, sabe, quebra toda maldição,
essa voz do pastor que abre o caminho para você passar. É essa voz do pastor que revela os mistérios de Deus. É essa voz do pastor que nos mostra algo novo todo dia. Essa voz do pastor que não me deixa, sabe, acreditar que de verdade a minha vida está acabada. Não está não. Esta voz do pastor que diz para mim, ainda há esperança para Israel. Essa voz do pastor, eu sou o teu Deus. Ei, aleluia. O texto é claro. O texto é claro. Porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Olha que tem gente seguindo o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe, a voz do pastor é aquela que está lá em Mateus 5. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que haverá um povo que no último dia vai perguntar para o Senhor na maior cara limpa: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Quando foi que, sabe, nu não te vestimos? Quando? E ele vai falar assim: olha, quando vocês não fizeram um desses pequeninos, a mim vocês não? Mas é a voz do estranho que diz para você: faz não, se envolve não. Não, é contigo não. Trazer alimento, não, para com isso. Não, você está muito bem assim. Só vem no culto, no dia da ceia, né? Entrega seu dízimo, vai para casa, está tudo legal. Essa é a voz do estranho. Porque a voz do pastor está chamando você para se envolver, para se comprometer, para servir, para entregar os seus talentos, para ser revestido por Ele, para ser um instrumento nas mãos dEle, para ser um soldado nesse exército, para ser alguém que se apresenta, para ser alguém que diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você deve dizer: estranho, eu te repreendo no nome de Jesus. Estranho, eu te rejeito no nome de Jesus. Porque o meu coração só quer ouvir a voz do pastor. A voz do pastor. É somente a voz do pastor que eu quero ouvir. Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que eu possa discernir o que é a voz do estranho e o que é a voz do pastor. Porque a voz do estranho eu não seguirei. Eu seguirei antes, sempre, a voz do pastor. E o meu pastor tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Então, se você quer ir para o céu, se você quer, sabe, que o Senhor olhe do céu e diga a mesma coisa que disse a respeito de Jesus quando ele saiu da água: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Sabe, pastor, mas que exagero. Não. O diabo foi falar com ele lá: viu meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal. Deus tem sempre algo para falar de mim e de você. Assim como o diabo vai todo dia acusar a mim e a você diante de Deus, Deus tem algo para falar de você e de mim. Deus tem algo para falar de mim e de você. O que ele está dizendo a seu respeito? E ele está lá na igreja, mas ele anda pela voz do estranho. Porque o comportamento dele, o coração dele está cheio de sentimentos que brotaram por causa da voz do estranho. Mas que bom quando o Senhor disser assim: este é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho grande alegria. Porque o coração dele, o coração dela, ouve a voz do pastor. E porque ouve a voz do pastor, no seu coração estão brotando todos os dias, sabe, coisas novas, poderosas e maravilhosas, e acima de tudo, santas, para a glória do Senhor.